Olá a todos, vamos falar sobre função afim. Definição de função afim. Uma função de R em R, quer dizer, de reais em reais, chama-se função afim quando existem dois números reais, A e B, tal que eles têm esta forma: f de x igual a x mais b, para todo x real, x pertence a reais. Então, eu preciso dessa forma aqui. Então, vou reescrever aqui para vocês novamente aqui do ladinho. A função de x é igual a um valor real, um coeficiente A, vezes um x que também é real, mais b. Tá, uma coisa, só reescrevi. Então, o que eu vou ter? Coeficientes A e B, que são valores reais. Então, por exemplo, aqui, f de x igual a 2x mais 1. Quem é o meu A e quem é o meu B? A vale 2, então A sempre o valor que acompanha o x, e o valor independente é o meu B. Mesma coisa, menos x mais 4. Menos x indica que é menos 1, né? Tem menos 1x. Então, o coeficiente, lembre-se, toda vez que nós falamos em coeficiente, então, coeficiente, vou escrever aqui, coeficiente, igual a número. Falou coeficiente, eu penso número, ok? Então, no lugar de A, eu vou colocar menos 1, no lugar de B, 4. Como é um valor real, pode ser números inteiros, pode ser números fracionários, podem ser números decimais, podem ser raízes, ok? Então, número aqui. Temos uma outra condição. Por exemplo, o A é 4, mas eu não tenho a parte somada aqui do meu B. Logo, ele vale 0. E também eu tenho a condição onde eu não tenho a parte que tem o x, só tenho a parte de b. Então, meu A vale 0. Nessas duas situações, ou A é 0 ou B é 0. Eu também posso ter a condição onde f de x é igual a 0. Quer dizer, eu não tenho nem A e nem B. Tá ok? Bom, por exemplo, o item E aqui que a gente fala que f de x é igual a c, a gente chama isso de um nome especial para ela, função constante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá ok? Vamos para outra lâmina. Bom, e o valor da função? Como se dá esse valor? Bom, tendo a função, né, o f de x, como a gente fez agora anteriormente, deixa eu só trocar a letra aqui. Um f de x igual a x mais b, ele diz assim, o valor numérico de uma função afim, que é essa função, para um x igual a um x0. O que quer dizer isso? Eu aplico um valor numérico para x numa função dada e descubro qual é o resultado. No caso aqui, ele me deu que f de x é igual a 5x mais 1. Então, o valor numérico é... Perdão, o valor numérico eu vou calcular. Tudo bem? Então, f de x igual a 5x mais 1. Eu só dei uma paradinha porque a gente tem um delayzinho de imagem e aquilo que eu estou falando, tá? Então, foi dado essa função. Então,
para qualquer valor que eu colocar em x, eu consigo calcular um valor numérico como resultado dessa operação. Então, o exemplo que ele deu ali foi, se f de 1, quer dizer, x vale 1, então no lugar de x eu vou trocar por 1. Vou colocar aqui ele entre parênteses, só para indicar que eu estou trocando. Eu vou fazer 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, o meu f de 1 vale 6. É o que vocês vão observar aqui, ó. Logo, f de 1 vale 6, tá? E aí eu posso trocar esse x por qualquer valor numérico. Lembre, x é um valor real, então ele pode ser um valor negativo, pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser uma raiz, tá ok? Então ele pode assumir qualquer valor real. Quando a gente vê isso, a gente pode também associar, só ver a lâmina seguinte aqui para a gente ajustar, vou voltar aqui. Quando a gente está falando de função em matemática, a gente está generalizando uma situação de dependência. Lembre, função é uma dependência. Isso que a gente está fazendo em matemática é a mesma coisa que você faz em física, por exemplo. Como? Vou colocar aqui para você, ó. Lá em física, você tem função horária também, lembra? Você que está tendo aula de física agora, você já está lembrado. Você tem, por exemplo, S igual S0 mais V vezes T. Essa é a função horária de posição. Posição por quê? Porque S para a gente lá em física indica space, né? Espaço, posição. Então, a posição é uma função, né? Perdão, tem uma função de posição, desculpa. Então, muitas vezes você tem esse exemplo aqui, ó. S igual a 1 mais 5t. Olha o que eu fiz aqui e olha o que eu tenho aqui. Aqui eu chamo de f de x, função de x, depende de x. O que eu tenho aqui é um s, que eu poderia até reescrever da seguinte maneira, ó. Vou só jogar um pouquinho para frente aqui. Deixa eu pegar todo. Aqui também. Aqui. E escrever assim, ó. S, e muito, obviamente é isso que você vai encontrar nos livros, S de T. Quer dizer, a posição depende do tempo. Né? Então, a posição depende do tempo. Então, de acordo com o tempo que eu colocar aqui, eu vou encontrar uma posição. Então, se a gente usar, fazendo analogia para a função que a gente acabou de falar que o tempo é de 1 segundo, por exemplo, você vai ter um S de 1. Então, eu vou ter 1 mais 5 vezes 1, né? E você vai encontrar o mesmo valor, obviamente. Então, S de 1 vale 6. No caso, a gente, em física, fala as unidades em... Opa, deixa eu fazer aqui. A unidade de tempo é segundos, a unidade de posição é metros, né? Velocidade é metros por segundo. Então, o que eu faço em matemática, na realidade, o que eu estou fazendo é generalizando algo que depois você vai poder usar, por exemplo, na física, através da mesma função. Também tem a função de velocidade, se você lembrar da função de velocidade, né? Então, V de t. Então, a função horária de velocidade é V0 mais AT, que é exatamente a mesma função. Todas elas são funções de primeiro grau. Todas elas são resolvidas da mesma maneira, tá ok? Então,
quando eu falo aqui o valor de uma função, muitas vezes é o que você está calculando lá em física. Qual é o valor da função de posição, função de velocidade que você está fazendo? É a mesma conta. Se você observar, quem é o S0? É o meu B aqui, meu termo independente. Quem é o meu VT? É o meu AX, né? O A é o coeficiente, no caso, a velocidade na posição é a minha constante, perdão, meu coeficiente, e o t é a minha variável, que é o x, tá ok? Desculpa aí as enrolações, mas espero que você tenha entendido. E eu posso fazer qualquer tipo de substituição aqui, olha, se você observar nesse último item, ele substituiu por FH. Então, você tem lá deixa eu consertar aqui, que eu escrevi errado, um f de x, que é o seu 5x mais 1. O que for colocado e dado para você no lugar de x é o que você vai trocar. Então, aqui, por exemplo, ele colocou aqui x mais h. X mais h. A gente falou de valor da função, mas não necessariamente pode ser numérico, pode ser uma expressão, né? Então, no lugar de x, eu vou colocar x mais h. Então, vai ficar 5 que multiplica x mais h. E aí, isso mais 1. Logo, agora é só fazer a distributiva aqui. E aí eu vou ter que 5x mais 5h mais 1. Né? 1. Então, o valor de uma função nada mais é do que aplicar um valor para x e encontrar um resultado para aquilo que eu estou procurando. Então, se meu x vale 1, meu f de 1 vai gerar um valor, no caso, um numérico. Se é uma expressão, vai gerar uma expressão lá no final. E, de novo, eu posso fazer essa analogia com a física. Mais um assunto que é em relação ao valor inicial. Então, ele diz aqui, em uma função afim, que a gente já sabe que é f de x, eu vou reescrever todas as vezes para a gente ir guardando isso. F de x é igual a x mais b. O número b é igual a f de 0, chama-se... o número f de... perdão, em uma função afim, f de x igual a x mais b, o número b igual a f de 0 chama-se valor inicial da função. E quer dizer, quando eu aplico zero aqui, então, se eu falar que x é igual a 0, eu vou falar que f de x é igual a A vezes 0 mais b. E A vezes 0, eu sei que dá 0. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que x vale 0, então aqui é o meu f de 0, né? Então, meu f de 0... Opa, quer pegar o preto. Meu f de 0 é o A vezes 0 mais B. Então, por isso que ele fala que B igual a f de 0, ou f de 0 igual a B, tá? Tanto faz. Então, toda vez que eu aplico 0 na função, ó, eu tenho uma função menos 2x mais 3. Se eu aplicar 0 na função, vai sobrar só um mais 3. Vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. Dá o 3. 5x mais 1. Se eu aplicar 0, vai ficar 5 vezes 0 mais 1 vai dar 1. E assim por diante. Bom, o item C aqui, 7x, ele vai ser 0 porque não tem a parte B já, então já seria o 0 mesmo, né? Então, se você substituir, você percebe que vai dar o valor 0 aqui. É bem tranquilo também.
Novamente, fazendo analogia lá naquilo que eu fiz anteriormente, deixa eu aproveitar e pegar lá. Vou pegar essa expressão aqui toda e apago. Isso aqui para cima. Vou apagar aqui. Então, olha essas duas funções horárias. Quem é o meu B? Meu B é exatamente, vou pegar aqui uma caixa para facilitar. Esse é o meu B, ó. Observa que ele fala que o número B é igual a f de 0. Então, quando você aplica, no caso lá na função horária, que o tempo, né, é a variável aqui, quando você substitui o t por 0, esse item aqui, deixa eu desfazer, isso aqui vai zerar. Aumento outra caixa. Isso aqui vai zerar. Então, vai sobrar só o S0. Se você zerar o T aqui, vai só sobrar V0, que é o B da nossa função aqui, ó. É a mesma coisa do B da nossa função. Tudo bem? Então, só essa analogia lá com física, para que vocês entendam que o que vocês estão vendo em matemática, existe uma aplicação prática lá em física, tá bem? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e a gente volta com outro logo logo, tá ok? Encerrar.